Forças do céu e do inferno se enfrentavam em silêncio, tentando definir o destino eterno da humanidade. No meio desse confronto invisível, duas figuras celestiais surgiram como guardiões silenciosos. Miguel, o príncipe dos exércitos de Deus, desceu com sua espada flamejante, carregando o peso da autoridade divina. Ao seu lado, Uriel, o anjo do fogo purificador, irradiava chamas tão santas que nenhuma sombra ousava se aproximar. Lúcifer, o antigo portador da luz, tremia de ódio e desespero, porque sabia que aquele era o momento decisivo. Se conseguisse corromper o sacrifício de Cristo, a salvação seria perdida. Mas diante desses dois arcanjos, seu poder parecia enfraquecer. Essa batalha invisível, ignorada por tantos, guardava segredos profundos sobre a vitória do amor de Deus contra o ódio das trevas. Então, antes de mergulharmos nessa revelação, eu te faço um convite. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque a partir de agora você vai conhecer mistérios que não estão nos livros comuns, segredos que revelam a verdadeira dimensão da cruz e da redenção. Nos céus, antes que a cena do Calvário se tornasse visível na terra, um silêncio profundo dominava todas as hostes angelicais. O trono do Altíssimo resplandecia em glória. Mas os cânticos cessaram, porque todos sabiam que o momento mais aguardado desde a queda no Éden havia chegado. Era a hora em que o Cordeiro seria entregue para levar sobre si o peso dos pecados do mundo. Serafins de 6 asas cobriam seus rostos em reverência, incapazes de contemplar tamanha majestade, enquanto querubins erguiam espadas flamejantes, prontos para guardar a ordem celestial. Então, a voz do Pai ecoou como trovão suave, poderosa e ao mesmo tempo repleta de ternura. Miguel, Uriel, aproximem-se. Os 2 arcanjos mais fortes da criação avançaram. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, emanava autoridade inquebrantável, e sua espada parecia conter dentro dela o próprio fogo eterno da justiça. Uriel, o anjo do fogo purificador, ardia em chamas vivas que iluminavam até os recantos mais escuros do universo. Ambos se prostraram diante do trono, até que Jesus, em sua forma glorificada, se aproximou. Seus olhos refletiam tanto a dor que em breve suportaria, quanto a determinação firme de cumprir o plano de salvação. Com voz que mesclava divindade e humanidade, ele declarou: protejam o sacrifício, não permitam que as trevas interfiram no plano da redenção. Miguel ergueu a cabeça e disse com firmeza: Senhor, nossas espadas estão ao vosso dispor. Lúcifer não prevalecerá. Uriel, cujas chamas cresceram ainda mais intensas, completou: o fogo santo consumirá qualquer tentativa de corromper este momento sagrado. Enquanto isso, nas profundezas do abismo, Lúcifer sentia o eco dessas palavras e seu ódio despertava como um vulcão. Ele sabia que a hora que mais temia havia finalmente chegado. Do abismo mais profundo, onde a luz jamais ousa brilhar, Lúcifer reunia suas legiões. Durante milênios, havia tentado impedir a vinda do Messias, mas agora, diante da inevitável crucificação, ele arquitetava sua última cartada. Se não posso impedir a encarnação, corromperei o sacrifício, rugiu, e seu grito reverberou como trovão nas cavernas do inferno. Demônios de todas as ordens se levantaram, exalando ódio, fome de sangue e vingança. Enquanto isso, Miguel e Uriel atravessavam as esferas celestiais, descendo em velocidade indescritível. Suas formas gloriosas, que antes resplandeciam como astros vivos, foram veladas até se tornarem invisíveis ao olhar humano, mas sua autoridade continuava intacta. Quando chegaram ao Gólgota, a colina sombria já se erguia manchada pelo sangue de tantos condenados. Era meio-dia, e o sol queimava com intensidade sobre os preparativos macabros.
Soldados romanos afiavam pregos, zombadores gritavam blasfêmias e os discípulos dispersos choravam em silêncio. Miguel tomou posição à direita, sua espada flamejante erguida como sentinela invisível. Uriel se colocou à esquerda, espalhando ao redor uma barreira de fogo purificador, invisível para os homens, mas insuportável para as forças malignas que começavam a se agitar. Irmão, disse Miguel em linguagem celestial, sentes a aproximação das trevas? Uriel assentiu, suas chamas tremulando como prenúncio de batalha. Lúcifer vem com toda a sua fúria, mas hoje ele aprenderá que o amor do Altíssimo é mais poderoso que o ódio do inferno. Então, no instante em que Jesus apareceu carregando sua cruz, os dois arcanjos sentiram em seus corações imortais uma dor indescritível. O Criador do universo, aquele que havia chamado mundos à existência com apenas uma palavra, agora tropeçava sob o peso da madeira, ferido e humilhado. O choque de ver o Eterno revestido de fraqueza humana era quase insuportável. Mas eles permaneceram firmes, lembrando-se da ordem divina, não aliviar o sofrimento, mas proteger o sacrifício. A multidão se agitava em ódio, e demônios menores já rondavam como abutres espirituais, sussurrando palavras de rancor nos corações dos homens. As trevas se adensavam como nuvem invisível, quando os pregos atravessaram as mãos e pés de Jesus até os fundamentos do abismo estremeceram. E foi então que ele apareceu, Lúcifer, a estrela caída, o mais belo dentre os anjos antes de sua rebelião, materializou-se diante da cruz. Sua forma ainda guardava resquícios de antiga glória, mas era uma beleza corrompida, venenosa, que causava náusea aos que permaneciam fiéis. Suas asas, outrora reflexos da luz divina, agora gotejavam trevas, e seus olhos ardiam com ódio milenar. Aproximou-se e com voz doce como mel, mas envenenada como serpente, zombou. Então é assim que o grande Deus demonstra amor, permitindo que seu filho morra como um criminoso? Desce da cruz, mostra o teu poder, salva-te a ti mesmo. Eram as mesmas tentações do deserto, agora intensificadas pela dor da cruz. Miguel e Uriel estremeceram, mas Jesus permaneceu sereno, dizendo apenas, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A zombaria de Lúcifer ecoava como veneno no ar, mas Jesus não reagia. Seu silêncio era mais poderoso que qualquer grito de desafio. Ele não precisava provar nada ao inimigo, pois já havia vencido quando escolheu obedecer até o fim. Miguel e Uriel observavam com reverência e dor. Eles viam as setas espirituais lançadas contra o Filho de Deus, cada tentação sendo como uma lâmina invisível tentando penetrar o coração daquele que carregava os pecados do mundo. Porém, Cristo não cedia. Suas palavras não eram de desespero, mas de perdão. Isso enfurecia ainda mais o príncipe das trevas. Lúcifer rugiu, sua forma espiritual crescendo até parecer engolir o horizonte. Se não posso corromper, destruirei o sacrifício, vociferou, reunindo forças para impedir a morte redentora. Uma onda de energia sombria começou a se formar, carregada com o ódio acumulado desde a rebelião nos céus. Miguel, percebendo o intento, desembainhou sua espada flamejante. Uriel, em resposta, ergueu muralhas de fogo sagrado ao redor da cruz, selando aquele espaço em luz invisível. O Calvário tornara-se um campo de guerra, onde dois arcanjos erguiam suas forças contra o maior ataque das trevas já visto. O sol escureceu, não apenas por nuvens, mas pela massa de demônios convocados, príncipes espirituais. Potestades e hordas inteiras cercaram o monte, buscando uma brecha para alcançar Jesus. Mas ao lado da cruz, Miguel e Uriel se tornavam como muralhas inabaláveis. Então a batalha começou em intensidade total. Demônios investiam como ondas furiosas, assumindo formas grotescas e aterrorizantes.
Alguns se escondiam dentro de soldados, inflamando ainda mais o ódio e a crueldade. Outros provocavam ventos fortes e tremores, tentando desestabilizar a cena antes da hora marcada. Mas Miguel avançava como relâmpago, sua espada de fogo eterno cortando dezenas de inimigos a cada golpe. Cada estocada liberava clarões que banhavam o Calvário em luz celestial, repelindo as forças do abismo. Uriel, por sua vez, movia-se como tempestade incandescente, derramando torrentes de chamas purificadoras que consumiam malícia e pecado. Sua presença era como muralha viva, impedindo que qualquer influência chegasse à cruz. Lúcifer observava furioso, percebendo que ataques diretos seriam inúteis contra os dois guardiões mais poderosos do céu. Então, em sua astúcia, começou a concentrar todo o poder maligno em um único golpe, direcionado não contra os anjos, mas contra a própria cruz. Se não posso quebrar o filho, destruirei a madeira que o sustenta, sibilou. Uma esfera de energia negra começou a pulsar em suas mãos, acumulando milênios de ódio. O próprio espaço parecia se dobrar ao redor de sua fúria. Mas Miguel e Uriel estavam preparados. Pela glória do Altíssimo não passarás, bradou Miguel. Uriel intensificou suas chamas, envolvendo a cruz inteira numa muralha de fogo divino. E assim, a guerra espiritual atingia seu auge, enquanto a salvação da humanidade dependia de um único instante. O golpe de Lúcifer foi lançado com fúria indescritível. A esfera de energia negra, feita de puro ódio e rebelião, rasgava o espaço em direção à cruz, como se pudesse aniquilar não apenas a madeira, mas o próprio plano divino. O impacto seria suficiente para partir montanhas, para despedaçar oceanos, para reduzir o Calvário a pó. Mas Miguel avançou com velocidade celestial, erguendo sua espada flamejante e interceptando o ataque. O choque entre a lâmina de fogo eterno e a energia das trevas produziu um estrondo que ecoou por todas as dimensões. A terra tremeu, o céu se cobriu de trevas, e até o véu do templo começou a estremecer. Uriel, com rapidez, ergueu muralhas de fogo purificador ao redor da cruz, absorvendo os fragmentos malignos que tentavam escapar. O calor era tão intenso que parecia incendiar até o ar, mas não queimava os inocentes. Era um fogo que consumia apenas o mal. Lúcifer rugiu em desespero, percebendo que nem mesmo todo o seu ódio seria capaz de quebrar o que Deus havia determinado. Impossível! Gritou, sua forma oscilando entre glória corrompida e decadência monstruosa. Os demônios, em pânico, começaram a vacilar diante da luz que brotava da cruz. Miguel e Uriel se erguiam como colunas de poder, guardiões inabaláveis diante da fúria do inferno. A batalha alcançava seu clímax, e o mundo espiritual inteiro aguardava o desfecho. Foi então que Jesus, em meio à dor insuportável, ergueu sua voz. Com o corpo dilacerado, coroado de espinhos e coberto de sangue, ele pronunciou palavras que selariam toda a eternidade. Está consumado. No instante em que essas palavras ecoaram, uma luz impossível de ser descrita explodiu a partir da cruz. Não era uma luz comum, mas a essência do amor divino condensada em glória. O clarão varreu o Calvário, atravessou as dimensões espirituais e atingiu em cheio as legiões do inferno. Demônios foram lançados para trás como folhas diante de um furacão. Principados e potestades gritaram em desespero, sendo arrastados de volta ao abismo. Lúcifer, atingido em cheio pela onda de amor perfeito, foi repelido com violência, sua figura vacilando e desmoronando em humilhação. Aquela luz não era de conquista militar, mas de amor absoluto. Um amor tão completo que nenhuma sombra podia resistir. Miguel e Uriel permaneceram firmes, curvando-se diante da cruz, enquanto a glória do sacrifício lavava toda a criação. O universo inteiro parou,
como se cada estrela tivesse silenciado para testemunhar. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, sinal de que a barreira entre Deus e os homens havia sido rompida. Vitória estava consumada. A missão dos arcanjos havia sido cumprida, proteger o sacrifício que selava para sempre a derrota das trevas. Naquele instante, até o inferno reconheceu que havia perdido para sempre. Quando Jesus entregou seu espírito, a terra tremeu em luto. O céu se cobriu de escuridão e o silêncio caiu como manto pesado sobre o Gólgota. Mas no mundo espiritual, nada estava quieto. Miguel acompanhava o Senhor em sua descida ao Hades, atravessando as regiões sombrias que aprisionavam as almas dos justos desde os tempos antigos. Abraão, Moisés, Davi e tantos outros aguardavam o momento da libertação. As portas de bronze do Seol estremeceram quando o Filho de Deus entrou como conquistador, não como prisioneiro. Lúcifer, humilhado pela derrota no Calvário, assistia impotente enquanto correntes espirituais se despedaçavam diante da glória do Redentor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ecoava como trovão no abismo. Enquanto isso, Uriel permanecia no Calvário, guardando o corpo do Salvador. Suas chamas sagradas formavam um círculo invisível ao redor do sepulcro, impedindo qualquer profanação. Nenhuma legião ousava se aproximar, pois sabiam que seriam consumidos pelo fogo purificador. 3 dias se passaram em vigília solene, o universo inteiro aguardando. Os céus e a terra estavam em suspense, porque o maior de todos os sinais estava prestes a acontecer. A vida retornaria ao corpo do Filho de Deus, e a morte perderia para sempre o seu domínio. Na madrugada do 3º dia, algo diferente percorreu a criação. O vento parecia sussurrar esperança, e até as pedras vibravam em expectativa. Miguel e Uriel sentiram o momento se aproximar. Irmão, a vida retorna, disse Miguel, seus olhos brilhando. Uriel respondeu com as chamas dançando em júbilo. Nosso Senhor está prestes a quebrar os grilhões da morte. Então, dentro do túmulo, uma luz indescritível explodiu. Jesus ressuscitou. Sua glória iluminou os céus, e o universo respirou aliviado. O túmulo vazio se tornou o maior símbolo da vitória eterna. Lúcifer, à distância, assistia em terror absoluto. Não apenas havia falhado em impedir o sacrifício, mas sua derrota estava agora selada para sempre. A ressurreição era a sentença final contra o império das trevas. Miguel e Uriel curvaram-se diante do Cristo ressuscitado. Ele se aproximou deles e disse: Minhas ovelhas terão vida eterna. Vocês guardaram a esperança da humanidade, e essa esperança jamais será destruída. Desde então, os 2 arcanjos continuaram sua missão de proteger o povo de Deus, lembrando sempre do dia em que guardaram a cruz. E até hoje, assim como protegeram o Salvador, eles vigiam sobre os que o seguem. Agora eu te pergunto, depois de conhecer essa batalha, você já entregou sua vida a Jesus? Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador? Que Deus te abençoe com a mesma vitória que brilhou naquela manhã gloriosa.